No coração de uma terra antiga, onde o mar e a terra se encontravam em um abraço eterno, existia um pequeno vilarejo costeiro chamado Eshol. As casas de pedra e madeira, construídas com mãos hábeis e corações resilientes, se espalhavam ao longo da costa, onde as ondas sussurravam segredos milenares. Os habitantes de Eshol viviam em harmonia com a natureza, mas uma sombra pairava sobre suas vidas, a lenda do Leviatã. O livro de Jó, um dos textos sagrados mais reverenciados, mencionava essa criatura marinha gigantesca e aterrorizante. O Leviatã era descrito como uma força invencível, um ser de poder incompreensível que habitava as profundezas do mar. Em Eshol, essa lenda não era apenas uma história contada à luz da fogueira. Era uma realidade palpável que moldava o cotidiano dos moradores. O ancião do vilarejo, um homem chamado Eli, era o guardião das histórias e da sabedoria antiga. Seus olhos, cansados pelo tempo, brilhavam com uma luz de conhecimento que só os anos poderiam trazer. Ele conhecia cada detalhe das lendas sobre o Leviatã e as compartilhava com os mais jovens, na esperança de que a memória da criatura nunca fosse esquecida. Entre os jovens do vilarejo, havia um rapaz chamado Jael. Curioso e destemido, Jael era movido por uma sede insaciável de conhecimento. Ele ouvia as histórias de Eli com uma atenção que ia além da mera curiosidade. Havia algo em seu espírito que o impelia a desvendar os mistérios do mundo ao seu redor. O Leviatã, em particular, despertava nele uma fascinação que beirava a obsessão. Certa noite, enquanto o vilarejo dormia sob o manto estrelado do céu, Jael se encontrou à beira do mar, observando as ondas que quebravam suavemente na praia. A lua cheia iluminava a água, criando um caminho prateado que parecia convidá-lo a seguir em frente. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma mistura de medo e excitação que o deixava inquieto. O que realmente habita nas profundezas do mar? Ele se perguntava, enquanto o som das ondas ecoava em seus ouvidos. Será que o Leviatã é apenas uma lenda, ou existe algo mais, algo real e tangível, que nos observa das sombras? Com esses pensamentos em mente, Jael decidiu que era hora de descobrir a verdade. Ele sabia que a jornada seria perigosa, mas a promessa de desvendar um dos maiores mistérios de sua terra era uma tentação irresistível. E assim, sob a luz da lua, ele fez um juramento silencioso: encontraria o Leviatã, custasse o que custasse. Prepare-se para uma jornada emocionante e inspiradora. Com cenas impactantes e uma trilha sonora envolvente, este vídeo vai te levar diretamente para as profundezas do mar, onde o Leviatã reina. Descubra o verdadeiro significado de coragem e transformação, e como uma única pessoa pode fazer a diferença. Assista agora e compartilhe. Não perca esta oportunidade de mergulhar no mistério das profundezas e descobrir a lenda do Leviatã. Assista ao vídeo completo e compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos juntos explorar os segredos do mar e aprender com a natureza. As lendas sobre o Leviatã eram tão antigas quanto o próprio vilarejo de Eshol. Passadas de geração em geração, essas histórias falavam de uma criatura marinha de proporções colossais, cuja simples menção fazia os corações dos mais corajosos tremerem. O ancião Eli, com sua voz grave e ressonante, era o principal narrador dessas lendas, e suas palavras pintavam imagens vívidas na mente dos ouvintes. O Leviatã, ele começava, seus olhos fixos no horizonte, é uma criatura de poder inimaginável. Dizem que sua pele é como uma armadura impenetrável, e seus dentes são afiados como lâminas. Ele habita as profundezas do mar, onde a luz do sol nunca chega, e emerge apenas quando sente a presença de algo que desafia sua autoridade. Os detalhes da aparência do Leviatã variavam de uma história para outra, mas todos concordavam em um ponto: a criatura era aterrorizante. Alguns diziam que ele tinha escamas que brilhavam como prata à luz da lua, enquanto outros afirmavam que sua pele era escura como a noite, absorvendo qualquer luz que ousasse tocá-la. Seus olhos, segundo as lendas, eram como abismos sem fundo, capazes de paralisar qualquer um que ousasse encará-los. A presença do Leviatã afetava profundamente a vida dos habitantes de Eshol. Pescadores evitavam certas áreas do mar, temendo despertar a ira da criatura. Crianças eram advertidas a não se aproximarem da água sozinhas, e os mais velhos contavam histórias de barcos que nunca retornaram, engolidos pelas profundezas onde o Leviatã reinava. Jael, com sua curiosidade insaciável, ouvia essas histórias com uma mistura de fascínio e ceticismo. Ele queria acreditar, mas também desejava ver com seus próprios olhos. Em suas conversas com Eli, ele sempre buscava mais detalhes, mais pistas que pudessem levá-lo a entender a verdadeira natureza do Leviatã.
Ele perguntou certa vez, enquanto caminhavam pela praia ao entardecer, você já viu o Leviatã com seus próprios olhos? O ancião parou e olhou para o mar, seu rosto marcado pelas linhas do tempo. Não, Jael, ele respondeu, sua voz carregada de uma tristeza antiga. Mas conhecia aqueles que viram. E o que eles descreveram era algo além da compreensão humana. Algo que desafia nossa própria existência. Essas palavras ecoaram na mente de Jael, alimentando ainda mais sua determinação. Ele sabia que a jornada para encontrar o Leviatã seria perigosa, mas também sabia que não poderia viver sem tentar. A lenda do Leviatã era mais do que uma história para ele. Era um chamado, uma busca por algo maior do que ele mesmo. E assim, com o coração cheio de determinação e a mente repleta de perguntas, Jael começou a planejar sua expedição. Ele sabia que precisaria de coragem, sabedoria e, acima de tudo, fé. Fé em si mesmo, fé nas histórias que ouvirá e fé na existência de algo tão grandioso e misterioso quanto o Leviatã. Os dias se passaram em uma mistura de ansiedade e preparação. Jael sabia que não poderia embarcar nessa jornada sem um plano cuidadosamente elaborado. Ele passou horas estudando mapas antigos, conversando com os pescadores mais experientes e coletando informações sobre as áreas do mar onde o Leviatã supostamente habitava. Finalmente, chegou o dia em que Jael sentiu que estava pronto. Com um coração pesado, mas determinado, ele se despediu de sua família e amigos. Eli, o ancião, abençoou-o com palavras de sabedoria e um olhar que transmitia tanto orgulho quanto preocupação. Lembre-se, Jael, disse Eli, colocando a mão no ombro do jovem, o mar é cheio de mistérios, e nem todos são destinados a serem desvendados. Mas se alguém pode enfrentar o Leviatã e retornar para contar a história, esse alguém é você. Com essas palavras ecoando em sua mente, Jael partiu em um pequeno barco, equipado com suprimentos suficientes para vários dias. Ele remou em direção ao horizonte, onde o céu e o mar se encontravam em um abraço infinito. O sol brilhava alto, lançando raios dourados sobre a água, mas Jael sabia que a verdadeira prova viria com a escuridão da noite. As horas passaram, e o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Jael continuou a remar, seus músculos doloridos, mas sua determinação inabalável. Ele sabia que estava se aproximando do território do Leviatã, e uma mistura de medo e excitação percorria suas veias. Quando a noite caiu, a lua cheia iluminou o mar, criando um caminho prateado que parecia guiar Jael em direção ao desconhecido. Ele parou de remar e deixou o barco flutuar suavemente, seus olhos atentos a qualquer sinal de movimento nas águas escuras. De repente, ele sentiu uma vibração sob o barco, como se algo imenso estivesse se movendo nas profundezas. Seu coração acelerou, e ele agarrou a borda do barco com força, seus olhos fixos na água. E então, ele viu uma sombra colossal emergindo das profundezas, tão vasta que parecia engolir a luz da lua. O Leviatã. A criatura era ainda mais aterrorizante do que as lendas descreviam. Sua pele era como uma armadura de escamas brilhantes, e seus olhos eram abismos de escuridão que pareciam absorver a própria alma de Jael. Ele sentiu um medo primordial, um terror que ia além de qualquer coisa que já havia experimentado. Mas, ao mesmo tempo, havia uma beleza assustadora na criatura. Ela era uma manifestação do poder e do mistério da natureza, algo que desafiava a compreensão humana. Jael sabia que estava diante de algo verdadeiramente extraordinário, e isso o encheu de uma reverência silenciosa. O Leviatã se moveu lentamente, sua presença imponente fazendo as ondas se agitarem ao redor do barco. Jael sentiu o barco balançar, mas manteve o equilíbrio, seus olhos nunca deixando a criatura. Ele sabia que estava em um momento crucial, um ponto de virada em sua jornada. E então, com um movimento suave, o Leviatã mergulhou de volta nas profundezas, deixando apenas ondas agitadas e um silêncio ensurdecedor. Jael ficou ali, tremendo, mas vivo. Ele havia enfrentado o Leviatã e sobrevivido, e isso mudaria tudo. O encontro com o Leviatã deixou Jael profundamente abalado. Ele retornou ao vilarejo de Eshol com uma mistura de alívio e confusão. A visão da criatura havia confirmado as lendas, mas também levantado novas questões. Por que o Leviatã o poupara? Qual era o verdadeiro propósito dessa criatura misteriosa? Determinado a encontrar respostas, Jael decidiu consultar os anciãos do vilarejo. Ele sabia que a sabedoria deles, acumulada ao longo de gerações, poderia oferecer insights valiosos. Eli, o ancião mais respeitado, era sua primeira parada.
Eli, começou Jael, sentando-se ao lado do ancião em frente à fogueira, eu vi o Leviatã. Ele estava lá, diante de mim, e depois desapareceu nas profundezas. Preciso entender por que ele me poupou. Eli olhou para Jael com uma expressão séria, mas também com um brilho de orgulho nos olhos. Você é o primeiro em muitas gerações a enfrentar o Leviatã e retornar para contar a história. Isso é um sinal, Jael. Um sinal de que você foi escolhido para algo maior. O ancião se levantou e caminhou até uma prateleira cheia de pergaminhos antigos. Ele selecionou um deles com cuidado e o entregou a Jael. Este é um dos textos mais antigos que temos. Ele fala sobre o Leviatã e seu papel no equilíbrio da natureza. Talvez aqui você encontre algumas das respostas que procura. Jael abriu o pergaminho com reverência, seus olhos percorrendo as palavras escritas em uma língua antiga. O texto falava sobre o Leviatã como um guardião das profundezas, uma criatura que mantinha o equilíbrio entre o mar e a terra. Ele era temido, mas também respeitado, pois sua existência garantia a harmonia do mundo natural. O Leviatã não é um monstro, refletiu Jael em voz alta, mas um protetor. Ele me poupou porque entendeu que eu não era uma ameaça, mas alguém em busca de compreensão. Com essa nova perspectiva, Jael decidiu que era hora de agir. Ele sabia que o vilarejo de Eshol não poderia continuar vivendo com medo. Era necessário encontrar uma maneira de coexistir com o Leviatã, respeitando seu papel e aprendendo com sua presença. Jael reuniu os moradores do vilarejo e compartilhou suas descobertas. Ele falou sobre a importância do Leviatã e a necessidade de respeitar as profundezas do mar. Os habitantes ouviram com atenção, e uma nova esperança começou a surgir em seus corações. Vamos criar um plano, disse Jael, sua voz firme e determinada. Um plano que nos permita viver em harmonia com o Leviatã, respeitando seu território e aprendendo com sua existência. Os moradores concordaram, e juntos começaram a trabalhar em estratégias para proteger o vilarejo sem desafiar o Leviatã. Eles estabeleceram áreas de pesca seguras, criaram rituais de respeito ao mar e começaram a documentar suas experiências, criando um novo capítulo na história de Eshol. Jael sabia que a jornada estava longe de terminar, mas ele também sabia que estava no caminho certo. O encontro com o Leviatã havia mudado sua vida e a vida de todos no vilarejo, e agora era hora de transformar esse conhecimento em ação. Os dias que se seguiram foram de intensa preparação. O vilarejo de Eshol estava unido como nunca antes, todos trabalhando juntos para criar um plano que permitisse a coexistência pacífica com o Leviatã. Jael liderava os esforços, sua determinação e visão inspirando todos ao seu redor. Os pescadores mais experientes ajudaram a mapear áreas seguras para a pesca, evitando as profundezas onde o Leviatã habitava. Rituais antigos foram resgatados, e os moradores começaram a realizar cerimônias de respeito ao mar, oferecendo oferendas simbólicas para honrar a criatura. No entanto, apesar de todos os esforços, a tensão no vilarejo era palpável. A incerteza sobre como o Leviatã reagiria às mudanças pairava no ar. Jael sabia que um confronto final era inevitável, mas ele estava preparado para enfrentá-lo com coragem e sabedoria. Certa noite, enquanto o vilarejo dormia, Jael sentiu uma vibração familiar sob seus pés. Ele sabia que o momento havia chegado. Sem hesitar, ele se dirigiu à praia, onde o mar refletia a luz prateada da lua cheia. A água estava agitada, e uma sombra imensa começou a emergir das profundezas. O Leviatã. Desta vez, Jael não sentiu o mesmo medo paralisante. Em vez disso, ele estava cheio de uma calma determinada. Ele sabia que estava diante de uma força da natureza, e seu respeito por essa força era profundo. Leviatã, ele chamou, sua voz firme, mas respeitosa. Eu sei que você entende nossa presença aqui. Nós respeitamos seu território e buscamos viver em harmonia com você. Não somos seus inimigos, mas seus vizinhos. A criatura se moveu lentamente, seus olhos abissais fixos em Jael. Por um momento, o tempo pareceu parar. E então, algo inesperado aconteceu. O Leviatã inclinou ligeiramente a cabeça, como se reconhecesse as palavras de Jael. Nós oferecemos nosso respeito e nossa gratidão, continuou Jael, estendendo uma oferenda simbólica de flores e conchas. Em troca, pedimos apenas que nos permita viver em paz, respeitando os limites que você estabelece. O Leviatã observou a oferenda por um momento antes de mergulhar de volta nas profundezas, deixando apenas ondas suaves em seu rastro. Jael sentiu uma onda de alívio e esperança. Ele sabia que aquele gesto era um sinal de aceitação,
uma promessa de coexistência pacífica. Quando Jael retornou ao vilarejo, ele foi recebido com alegria e alívio. Os moradores sabiam que algo havia mudado, que um novo capítulo estava começando. Eles celebraram a coragem de Jael e a sabedoria dos anciãos, e juntos, começaram a reconstruir suas vidas com uma nova compreensão e respeito pelo mar e suas criaturas. Os dias que se seguiram ao confronto final foram de transformação e renovação para o vilarejo de Eshol. A presença do Leviatã, outrora uma fonte de medo e incerteza, tornou-se um símbolo de respeito e harmonia. Os moradores começaram a ver a criatura não como um monstro aterrorizante, mas como um guardião das profundezas, um lembrete constante da importância de viver em equilíbrio com a natureza. Jael, agora reconhecido como um líder sábio e corajoso, continuou a guiar o vilarejo com a mesma determinação e visão que o levaram a enfrentar o Leviatã. Ele sabia que a lição aprendida com a criatura era valiosa e que deveria ser passada para as futuras gerações. O Leviatã nos ensinou algo precioso, disse Jael durante uma reunião com os anciãos e os moradores. Ele nos mostrou que a natureza é poderosa e misteriosa, e que devemos respeitá-la e aprender com ela. Não somos seus donos, mas seus guardiões. Os moradores concordaram, e juntos, começaram a implementar mudanças que refletiam essa nova compreensão. Eles criaram rituais anuais para honrar o mar e suas criaturas, e estabeleceram regras para a pesca que garantiam a sustentabilidade e o respeito pelo habitat do Leviatã. A vida em Eshol mudou para melhor. A harmonia com a natureza trouxe prosperidade e paz. As crianças cresceram ouvindo histórias sobre o Leviatã, não como contos de terror, mas como lições de respeito e sabedoria. Os anciãos, por sua vez, passaram a compartilhar suas experiências e conhecimentos com uma nova luz, enriquecendo ainda mais a cultura do vilarejo. Eli, o ancião mais respeitado, observava tudo com um sorriso de satisfação. Ele sabia que a jornada de Jael havia sido um catalisador para essa transformação, e que o jovem havia cumprido seu destino de maneira admirável. Jael, disse Eli certa noite, enquanto os dois observavam o mar sob o céu estrelado, você trouxe uma nova era para Eshol. Sua coragem e sabedoria nos guiaram para um caminho de harmonia e respeito. Estou orgulhoso de você. Jael sorriu, agradecido pelas palavras do ancião. Eu só fiz o que acreditava ser certo, Eli. E com a ajuda de todos, conseguimos transformar nosso medo em respeito e nossa incerteza em compreensão. E assim, o vilarejo de Eshol continuou a prosperar, vivendo em harmonia com o Leviatã e aprendendo com a natureza. A lição do Leviatã se tornou uma parte integral da vida dos moradores, um lembrete constante de que o respeito e a compreensão são as chaves para a coexistência pacífica. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores e edificantes. O próximo vídeo recomendado é o Mais uma Palavra de Deus nele. Exploramos o significado profundo da fé e como ela pode transformar nossa vida diária. Vamos mergulhar em versículos bíblicos e histórias inspiradoras que nos ajudam a entender a importância de confiar em Deus em todas as situações. Clique na tela final para assistir este próximo vídeo agora mesmo e fortalecer sua fé. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês.